Olha que bonito. Mas você sabia que há muito tempo atrás o cinema, na verdade, ele era mudo, em preto e branco, e só depois de muito tempo ele passou a ter falas, passou a ser colorido e passou a ter esses efeitos especiais maravilhosos, como as naves espaciais, monstros, ETs, dinossauros, como a gente vê aqui nesse filme. E tem aquele dinossauro e o cachorro dele que não enxerga nada, né? Qual? O Venadasauro e o Venadasauro Rex. E aí, galera do Inteiramente, seu espaço interdisciplinar. Aqui quem está falando é a Erika Porto da Biologia e hoje eu trouxe para vocês uma convidada que foi do primeiro vídeo e está aqui novamente. Com mais de 1000 visualizações, né, gente? Se apresenta, criatura. E aí, galera do Inteiramente, eu sou a Giovana Clara das Artes Cênicas e tô aqui hoje novamente com o maior prazer, com o maior orgulho, pra fazer o Inteiramente com essa pessoa maravilhosa que não é meu irmão. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de dinossauros pra vocês. Se você tá achando estranho, essa ave está aqui. Muita calma nessa hora que nós vamos explicar algumas coisas pra vocês. Bom, pra começar, né, a gente vai falar um pouco sobre o Jurassic Park, que esse ano completa 25 anos, né? E foi a revolução, Giovana? Do maior marco na história cinematográfica de efeitos especiais, né, gente? Exatamente. E a gente veio aqui destruir sonhos de vocês, né? Pra explicar um pouco da parte da ciência e até falar um pouco, né, de como Sobre aqueles monstros foram feitos, né? Como foi, talvez, atuar naquilo e quem era o diretor? Steven Spielberg. Spielberg. Então, começando falando um pouquinho, né, sobre o gênero ficção científica, Giovana, que você tem que falar. Bom, a ficção científica é um gênero no cinema, na literatura, que ela vai falar sobre assuntos imaginativos, ficcionais. Ela vai pegar temas como futuro, ciência, tecnologia, e vai fazer um contraponto com a sociedade atual, com os indivíduos, né? Esse gênero ele vai surgir ali pro final do século XIX e vai misturar, né, o que eu falei de futuro, ciência e tecnologia, colocando para a atualidade como que nós vamos nos virar agora, quais serão as consequências dessa formação, dessa nova formação. Tá? Então o Jurassic Park, óbvio, a gente está falando de dinossauros na atualidade, qual é o impacto que eles trazem. E eu falo ficção científica porque eu utilizo de conteúdos científicos mesmos ou reais para compor essa parte da ficção. Então por isso que eu chamo ficção científica. Eu estou em cima de fatos científicos reais que existem, mas que vêm com uma carga imaginativa. E é lógico, né? Dinossauros existiram? Opa, ponto positivo, existiram. Mas existiram quando os homens existiam? Não existiram. O que a gente faz? A gente junta. Então, quando a gente junta isso, é uma ficção científica. Bom, e o exemplo do Jurassic Park mesmo, a premissa é que eles tiram o DNA de um pernilongo, né? Que ele está no Lumber. Só que esse pernilongo tem mais de 65 milhões de anos. E o DNA, né? Destruindo o sonho de vocês, não é possível criar dinossauros. Por quê? Não a base disso, pelo menos. Por quê? Porque o DNA, ele vai se degradar, né, por 500 anos, eu vou ter só metade desse material genético. Sim. E só metade desse material seria impossível eu conseguir construir um animal inteiro colocando DNA de anfíbios. Então essa premissa, né, no Jurassic Park é lindo, mas na vida real não é possível construir dinossauros através disso, muito menos colocando DNA de anfíbios. E talvez isso seja até bom, né, gente? Vamos deixar os Tiranossauros Rex pra lá. Não, exatamente, porque se o animal já foi extinto, né, ainda mais de forma natural, o nicho dele já foi ocupado. Então, se a gente colocar um novo animal no mundo, né, ainda mais desse... Imagina o tamanho daquilo, né? Desse tamanho, iria ter um impacto ambiental enorme e isso causaria enormes problemas. Tanto que eles falam isso no novo filme Jurassic World, né? Pessoas que são a favor, pessoas que são contra manter os dinossauros. Por quê? Por causa desse impacto. Eu, bióloga, seria contra manter os dinossauros. E eu, como atriz, não tenho uma opinião formada sobre. E para falar um pouco mais então sobre cinema e ciências, vamos para a nossa mesa didática. Então vamos começar falando um pouco sobre Steven Spielberg. Steven Spielberg, ele foi um cineasta, né, um diretor de cinema, produtor, roteirista norte-americano.
E ele fez muitos clássicos, né, do cinema, clássicos que inspiraram novas gerações, que inspiram até hoje, como por exemplo Tubarão, Indiana Jones, ET, e Jurassic Park, que foi uma franquia aí que foi deixada e hoje a gente olha para trás. O Jurassic Park ele foi lançado em 1993, então foi baseado no livro de Michael Crichton, com o mesmo nome, Jurassic Park. Ele é um marco na indústria dos efeitos especiais porque ele trouxe os animatrônicos pro set de filmagem. O que são os animatrônicos? A grosso modo, são robôs que parecem estar vivos. Então, os animatrônicos, junto com a computação gráfica, ele conseguiu fazer uma representação virtual tão fidedigna aos dinos que o espectador que não conhece a pré-produção, não conhece a produção, não estava nos bastidores, ele fica encantado com a quase realidade que aquele filme consegue trazer através desses elementos, desses robôs misturado com a computação gráfica. E Jurassic remete a um dos 3 períodos em que os dinossauros viveram. Então nós temos aqui na linha temporal, nós temos o Triássico, que tinha os dinossauros pequenos, o Jurássico e o Cretáceo. Esses 3 períodos pertencem à Era Mesozoica, que é a antecedente à nossa era atual, que é a Cenozoica. Essa era foi de 250 a 65 milhões de anos atrás. E o Jurássico, ele tem apenas 2 dinossauros que estão presentes no primeiro filme do Jurassic Park, que é o Brachiosauro e o Dilophosauro. Enquanto que no Cretáceo, então o nome certo do filme seria Cretacic Park, porque tem a maioria dos dinossauros e principalmente aqueles, né, tanto o herói quanto o vilão. O grupo dos tiranossauros. Temos também o Velociraptor, que era um galinhão, né? Ali ele está bem romantizado, né? E ali temos também o Triceratops e os Gallimimus. Bom, e os dinossauros, eles são basicamente divididos em 2 ordens, né? Os Ornithischia, que tem esse nome orni, que vem de pássaro, né? De ave, pelo fato deles terem uma pelve semelhante à das aves. Porém, não tem muita ligação, apenas isso. E temos também os Saurischias, que foram esse grupo que de fato deram origem às aves atuais que nós temos hoje. Por que eles deram origem? Porque eles têm alguns fatores em comuns, tá? Dentre eles nós temos ossos pneumáticos que possuem cavidades que permitem que o animal seja um pouco mais leve. Pescoço alongado, né? Então o pescoço desses animais eram mais alongados do que o outro grupo. A postura digitígrada, que se refere ao fato deles se apoiarem nos dedos e não na pata inteira, como por exemplo hipopótamos e elefantes, que já são plantígrados, e pés tridáctilos, né? Ou seja, eles possuem 3 dedos. Para vocês terem noção, o Jurassic Park, lançado, né, o primeiro filme lançado em 1993, ele teve a maior bilheteria até o momento. Tá? Ele só foi ultrapassado em 1997 com o lançamento de Titanic, né? Então também é outro clássico, né? Não é uma ficção científica, mas é só aí que ele foi ultrapassado. E é interessante a gente também entender esse marco de efeitos especiais na história do cinema com o Jurassic Park, porque George Lucas, diretor de Star Wars, da franquia, ele foi diretor de pós-produção do filme do Steven Spielberg, né, do Jurassic Park. Ele viu que aqueles efeitos eram tão avançados que ele falou, nossa, a tecnologia finalmente chegou num patamar muito avançado e já posso voltar a dirigir o Star Wars. Então com isso ele lançou o 4º filme da franquia, que é o episódio 1, Star Wars 1, Uma Ameaça Fantasma, né? Que foi lançado em 1999. Só que ele só fez isso depois de ter lançado Jurassic Park e depois de ele ter entendido todas as capacidades, possibilidades que a computação gráfica, que essa realidade virtual trazia, que esses animatronics e etc. Óbvio, né? Não necessariamente que você vai usar sempre os animatronics, mas, olha as possibilidades. Hoje em dia a gente olha, a gente não consegue imaginar como surgiu, né? E para quem gosta de cinema, quem trabalha com atuação, etc., é muito louco também da gente imaginar o uso desses animatronics, né? Desses robôs, desses bonecos, até das marionetes que eram realizadas antes. Porque o ator, quando ele está contracenando, uma coisa é você contracenar
eu falar aqui como se a Erika não estivesse, eu tivesse, cadê a Erika? Estou fingindo aqui que a Erika tá. Outra coisa é a Erika ou um robô da Erika estar aqui e eu poder ter um contato, contracenar. Isso fica mais real, isso fica mais verdadeiro. Então, para quem estava fora dos bastidores, para quem não tinha noção de como o filme estava sendo filmado no set, etc., quando vê aquilo numa tela de cinema, até de televisão, é algo esplendoroso, que a gente, né, é algo tão incrível, tão lindo, tão imaginativo, que a gente fala, nossa, pronto, conquistou meu coração. Bilheteria, maior bilheteria de 1993 até 1997. Inclusive, conforme eles vão gravando outros filmes do Jurassic Park, o Jurassic World atualmente, eles vão também atualizando de acordo com as descobertas das ciências. Igual se vocês forem observar, vocês vão ver que os dinossauros, eles têm algumas peninhas, né? Não colocam muitas penas porque vai ficar um bicho fofo, né? E vai parecer um pombo, né? A ideia não é essa, mas eles colocaram algumas penas porque essas foram as descobertas depois de 1993, né? Que o Tiranossauro Rex mesmo, ele é emplumado, né? Em 2006, eles conseguiram pegar genes silenciados das aves, né? E fazer uma galinha com dentes, né? Ou seja, a galinha, eles conseguiram fazer ela com uma carga dentária, né? Como se fosse esse crâniozinho de tiranossauro com dentes muito parecidos com o de crocodilos, que é os dentes dos nossos dinossauros antigos. Então, se porventura for criar um dinossauro, vai ser pelas galinhas. Imagina, galinha já é um animal peculiar, imagina com dente. Né? Uma gracinha. Ai, que delícia. Bom, e esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Referências, tanto na parte de filmes quanto na parte de ciência, nós teremos aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço imensamente, cunhada, por ter vindo mais uma vez, vindo aqui gravar com a gente e trazer dois conhecimentos da sétima arte pra gente. Bom, o prazer é meu, gente. Muito obrigada novamente. Espero vir mais vezes. E não se esqueçam, caso o Jurassic Park se torne realidade e você precise ir a um dentista, vá ao tiro no dente. Você tá tirando salvo né? Bom, gente, muito obrigada. Espero voltar mais vezes. Adorei essa parte do cinema. Podia ter um Intera Cinema, um Intera Sétima Arte. Ia ser incrível falar sobre isso. Temos muito o que conversar, né? É isso aí, galera. Se vocês curtiram, então, por favor, dá um gostei aí no vídeo, compartilha com seus amigos para eles saberem, então, por que os tiranossauros tinham peninhas. E se não se inscreveu, faça o favor, se inscreva no canal. Precisamos de inscritos para poder manter esse conhecimento e mandar para todo mundo por aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, até. Tchau. Porque assim, se o petróleo ele vem dos dinossauros, certo? E o plástico vem do petróleo. Então quer dizer que os dinossauros de plástico são feitos de dinossauros?